A tua palavra diz que a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Mas nós estamos numa grande multidão agora unidos em espírito, e nós queremos clamar por cada santa casa, por cada UTI. O meu Pai, onde estiver agora, Senhor, uma pessoa enfrentando a enfermidade, não só do Covid, mas outras enfermidades também, nós declaramos leitos vazios e homens e mulheres curados. Nós queremos dizer leitos vazios, crianças curadas, jovens curados. Nós cremos e profetizamos um milagre, que o Senhor toque agora, Senhor, toque agora, Pai. Nós cremos que as tuas mãos continuam poderosas para levantar o ferido, para sarar o quebrantado. Senhor, muitos estão com medo agora. Senhor, nós temos recebido notícias de pessoas com crises de ansiedade. A tua palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu oro por você que o teu coração tem disparado. Eu oro por você que tem sido atacado pelo medo, pela insônia, pelo desespero. Eu oro por você que está enfrentando a depressão, o pânico. Eu oro por você que está aguardando um resultado de exame agora. Eu profetizo um milagre, o milagre da vida, da ressurreição. Que enquanto nós ministramos a palavra e adoramos, você receba na tua vida sinais e maravilhas, um milagre que você precisa, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Se você puder me ajudar ali, sim. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Então, se você puder, você que ainda não compartilhou esse link aí com alguns contatos seus, aproveite agora. Sabe, é uma maneira de nós ajudarmos pessoas, evangelizarmos pessoas. Use a sua rede social. A gente às vezes propaga tantas coisas, né? A gente multiplica tantas notícias. Então multiplica aí. Aproveita agora aí, compartilha esse link com mais 10, 20, 30 contatos seus. E nós vamos juntos. Eu queria compartilhar com você uma palavra muito simples. O meu tema com vocês hoje é aprendendo com a dor. Aprendendo com a dor. Eu vou ler com você a história de uma mulher que perdeu muito. É uma viúva que nós não sabemos o nome dela. Nós só sabemos que essa viúva morava numa cidade chamada Sarepta. É uma cidade, na verdade, é uma cidade que ficava entre Tiro e Sidom, na estrada marítima. Era uma cidade fenícia, de uma cultura fenícia. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa mulher. Mas observem que essa mulher viveu a perda do marido, porque ela era viúva. Depois ela viveu a perda do filho, porque o filho morreu. E ela viveu um tempo de seca, um tempo de pobreza, um tempo de escassez, um tempo de juízo. E essa mulher, ela aprendeu com a dor e com o sofrimento. Eu acho interessante que existem pessoas que você conhece, que eu conheço, que são pessoas que já perderam muito na vida. Pessoas que sofreram demais e algumas que estão sofrendo. Mas você já percebeu que existem pessoas que elas se tornam melhores com a dor? Existem pessoas que elas se tornam mais humanas, elas se tornam mais humildes. O sofrimento, as perdas, as derrotas
faz essas pessoas se tornarem com um coração mais maleável, mais amoroso, mais grato. Mas existem pessoas que já perderam demais, que já sofreram demais, e elas não aprenderam nada. Elas se tornaram pessoas piores. Elas se tornaram pessoas mais duras, mais arrogantes. Por isso, o meu tema hoje com vocês é aprendendo com a dor. Porque tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, isso pode tornar você uma pessoa melhor, e isso pode tornar você uma pessoa pior. Hoje eu achei muito lindo. Hoje 2 rapazes, pensa em 2 meninos bonitos. Eles são trabalhadores de uma usina lá de Junquerópolis. Um pertence à nossa igreja, se chama João Paulo. É um jovem. E esse jovem, ele se uniu com pessoas da usina e amigos da academia, amigos que ele tem, os contatos dele. E eles amealharam dezenas de cestas básicas. Ele me ligou e disse: pastor, nós juntamos muitas cestas básicas. O senhor tem contatos de pessoas que precisam em Junquerópolis? E em poucos minutos, eles distribuíram dezenas de cestas em Junquerópolis. Foram lá onde eu estava, no lar de criança. A gente estava distribuindo a nossa campanha de Yakisoba. Ele disse: pastor, eu quero doar mais 12 cestas para o senhor abençoar mais pessoas na cidade de Irapuru, na cidade de Ouro Verde. Então veja bem, no meio desse sofrimento, muitos estão pensando na balada, muitos estão fazendo festas clandestinas, estão se drogando, estão indo se prostituir, mas muitos, no meio desse sofrimento, são pessoas que têm parado para pensar na vida, que têm se tornado pessoas melhores. Então eu queria ler com você, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 7. Acompanhe a história. Eu vou ler toda a história e eu prometo para você que não vou repetir a leitura. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: você pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, Elias gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Olha que interessante. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na botija não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Ele morreu.
E a mulher reclamou a Elias. Olha o que ela disse para Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde clamou. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, para fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Eu quero que você entenda e observe alguns detalhes dessa leitura e desse texto. A primeira coisa que eu queria que você observasse é que essa viúva, ela não era israelita e nem judia. Em outras palavras, essa mulher não era crente. Como assim, pastor? Ela não adorava o Deus de Israel. A informação do texto é clara. Quando Elias chega, ela diz assim: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela não diz o meu Deus. Por quê? Porque essa mulher, ela era fenícia. Tiro e Sidom, que ficava ali próximo, era fronteira com Israel. Essas duas cidades, tanto os sidônios como o pessoal de Tiro, Serepta ficava entre essas duas cidades. Na estrada marítima, uma estrada costeira, Serepta ficava entre Tiro e Sidom. Era um território fenício e eles adoravam um deus chamado Baal. Essa mulher era pagã, ela era uma mulher idólatra. Tanto é verdade que essa mulher, ela só passa a crer em Deus no final da história, que ela diz assim: agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Deus está na tua boca, é verdade. Então, essa mulher, além de ser uma mulher pagã, idólatra, uma mulher que não é crente, essa viúva, ela tem um passado. Ela tem um passado de dor, mas não é apenas um passado de dor e de luto, é um passado de culpa. Como que o senhor sabe, pastor? É simples, irmãos. Quando o filho dela morre, ela grita para o profeta. Quando o filho dela está morto numa cama, ela diz: você veio para jogar na minha cara o meu passado? Olha, ela diz assim: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Essa mulher, ela está cheia de culpa. Ela diz: você veio para lembrar do que eu fiz? Você veio para trazer juízo na minha casa? Você veio para matar o meu filho? Então essa mulher, ela viveu momentos de desespero, de dor, de morte, de privações, tempos difíceis de descrever. Mas ela experimentou o favor e o milagre de Deus na sua vida e na sua casa. Ela aprendeu com a dor. Por isso, eu queria propor esse tema para nós pensarmos hoje: aprendendo com a dor. E eu gostaria de olhar com você lições preciosas que essa pobre viúva
nos ensina? Primeiro, são apenas duas, mas em primeiro lugar, aprenda a obedecer e busque a Deus em primeiro lugar. Eu vou repetir: aprenda a obedecer e busque a Deus em primeiro lugar. Quando o profeta Elias chega a Sarepta, essa mulher, ela está catando 2 gravetos, e ela diz para o homem de Deus: eu estou catando esses 2 gravetos porque eu tenho um restinho de farinha num jarro e um restinho de azeite numa botija, e eu estou catando esses gravetos porque eu vou fazer um último pão, eu vou fazer uma última refeição, para que eu e meus filhos comamos e depois morramos. Aí o profeta Elias olha para ela e diz assim: então vai e faz primeiro, pega a farinha que você tem e o azeite que você tem, e faz primeiro um pão para mim, porque assim diz o Senhor: enquanto não vier chuva na terra, não vai faltar a farinha e não vai faltar o azeite. Vai e faz primeiro para mim. Agora preste atenção, essa mulher que não é crente, essa mulher que nunca tinha ido no templo adorar, agora ela tinha que decidir se ela iria obedecer a voz de Deus através do profeta Elias, se ela ia crer na promessa de Deus e obedecer, ou se ela iria olhar para o profeta e dizer assim: sai fora, sai fora, pastor Elias, sai fora, profeta, vai que eu faço esse pão, e nem eu e nem meu filho vai poder comer, e você vai encher sua pança. Eu não creio nesse Deus, eu não vou obedecer coisa nenhuma. Ela tinha que tomar uma decisão agora. E essa mulher nos surpreende, sabe por quê? Porque era a primeira vez, escuta bem, era a primeira vez que essa mulher recebia um profeta, recebia uma profecia, era a primeira vez que essa mulher recebia a palavra de Deus. Com certeza ela só tinha ouvido falar do Deus de Israel, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que sustentou o povo no deserto, o Deus que estava usando o profeta Elias. Ela ouve falar, mas essa mulher decide no coração, ela tem que tomar uma decisão, e ela toma: eu vou aprender a obedecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou obedecer, eu vou crer. E ela obedece e faz. E a Bíblia diz que enquanto não veio chuva, a farinha não faltou e o azeite não acabou, conforme a palavra de Deus. Diga aleluia. O que eu aprendo com essa mulher? Essa mulher dá um tapa na nossa cara. Por quê? Porque você imagina uma pessoa que não tinha uma Bíblia, ela não frequentava igreja, não era crente, mas a primeira vez que ela recebe a palavra de Deus, ela obedece e ela crê. Por que isso nos confronta? Porque tem gente que está dentro da igreja há 10, 20, 30 anos e não consegue crer. Tem gente que diz: eu creio em Deus, não, eu acredito no milagre, não, eu creio na palavra. Mas não adianta só crer aqui, é preciso crer aqui. E a Bíblia diz que a fé, ela tem que ser seguida de obras. A Bíblia diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por favor, se coloca no lugar dessa mulher, no meio dessa pandemia, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento. Você tem crido e obedecido à palavra de Deus?
Se Deus enviar um profeta para você e disser: primeiro faz para Deus, primeiro entrega para Deus, será que você faria como essa viúva? Segundo lugar, essa viúva nos ensina uma outra coisa importante. Deus não havia enviado o profeta Elias para julgá-la, mas para salvá-la. Eu vou repetir. Deus não enviou o profeta Elias para julgar essa mulher e nem para condenar essa mulher, porque foi isso que ela pensou. Vamos olhar o texto. Pensa comigo. A profecia entrou na casa dessa mulher. O homem de Deus estava lá, mas essa mulher ainda continuava com o coração endurecido. Como assim, pastor? Ela não conseguia crer com todo o coração. Deixa eu tentar ser mais claro. Essa mulher, ela via Deus multiplicando o azeite e a farinha, Deus alimentando ela e a família dela, mas ela continuava com o coração duro. O texto nos informa isso. Por quê? Porque quando o filho dela fica doente, ela não pede para o profeta Elias orar. O texto fala isso. Veja bem, o filho dela fica doente, o filho dela agrava a doença, mas ela não consegue pedir para o profeta orar. Ela só grita o profeta quando o filho morre. Uma outra coisa, é só depois que o filho ressuscita que ela diz assim: agora eu creio que você é um homem de Deus, e agora eu creio que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Por quê? Porque enquanto Deus estava alimentando só o corpo dela, enquanto o milagre era só da farinha e do azeite, o coração dessa mulher continuava duro. Pastor, o senhor pode explicar melhor? Eu explico. Quando o filho dessa mulher morre, a culpa dela, a dor do coração dela, vai como um vulcão, ela não aguenta. O homem de Deus, o profeta, está dentro da casa dela, mas ela não tinha se convertido ainda. Deus, por favor, entenda isso. Deus não mandou o profeta Elias na casa dessa viúva só para alimentar do pão da terra. Deus não queria só multiplicar a farinha e o azeite. Deus não queria dar apenas o pão da terra. Deus queria salvar essa família. Deus queria perdoar essa mulher. É por isso que quando o filho dela morre, ela diz assim: Deus te mandou aqui para lembrar do meu passado. Deus te mandou aqui para matar meu filho. Deus te mandou aqui para jogar o meu pecado na minha cara. Deus não queria, escuta bem, Deus não queria só ressuscitar o filho dessa viúva. Deus queria ressuscitar ela também. Como assim, pastor? Porque quando o filho morre, é só uma figura de como aquela família está dominada pela morte. Porque o marido já tinha morrido, agora o filho morre. Deus quer que essa mulher entenda: a tua casa precisa de ressurreição, a tua casa precisa de vida. Mas isso não vai acontecer se você não se humilhar, se você não buscar a Deus de todo o teu coração. É isso que eu quero que você abra o teu coração e entenda. Deus não mandou o profeta Elias ali para trazer morte. Deus mandou o profeta Elias para trazer vida, para trazer salvação.
Deus queria que Elias trouxesse mais do que o pão da terra. Deus queria que Elias trouxesse a vida do céu, o pão do céu. E o pão do céu é Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Elias olha para aquela mulher e diz assim: me dá teu filho. E Elias leva o menino para o quarto, deita 3 vezes sobre aquele menino e clama a Deus. Deus ressuscita esse menino. E então Deus devolve a vida. E Elias pega aquele menino, leva para a mãe e diz: aqui está o teu filho. Dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar a alegria daquela mãe vendo o filho ressuscitado? O filho vive. E aquela mulher diz: agora sim, agora eu creio no Deus de Israel. Agora eu creio que você é um homem de Deus e que a palavra de Deus da tua boca é a verdade. Não só aquele menino tinha ressuscitado, agora essa viúva, ela também tinha ressuscitado. Agora ela cria em Deus. E a palavra de Deus diz que quem crê em Deus será salvo. Agora o filho estava salvo, a mãe estava salvo, porque esse é o projeto de Deus. Eu preciso terminar, mas eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Jesus um dia disse: eu não vim julgar o mundo, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Preste atenção numa coisa. Essa mulher, essa viúva, ela já estava morta. Esse filho já estava morto. Ele não ia morrer, ele já estava morto. Como assim, pastor? Já tinha uma condenação sobre eles. Olha como que começa a história. A viúva diz assim: eu vou fazer o último pão, e eu e meu filho vamos comer, e nós vamos morrer. Essa viúva, o filho dela, a casa dela, já estavam debaixo de uma sentença de morte, porque eles não tinham onde comprar pão. Essa viúva diz: nós vamos comer e nós vamos morrer. Eles já estavam condenados, eles já estavam debaixo da morte. Não tinha para onde correr. E quando Deus manda Elias, Deus não manda Elias para condenar, mas manda para salvar. Entenda esse paradoxo. O mundo, escuta bem, o mundo não vai ser condenado. O mundo já está condenado. Não, por favor, entenda isso. Não é o Covid que está matando as pessoas. Não é o Covid que está destruindo o mundo. O mundo já está destruído. As pessoas já estão mortas. Por quê, pastor? Porque sem Deus, todo homem, toda mulher já está morto. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O mundo, escuta bem, o mundo sem Deus, ele não vai morrer, ele já está morto. Ele não vai ser condenado, já está condenado. E Deus, João 3,16, que é o coração da Bíblia, Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não vai amar. Deus prova o seu amor para conosco, nos dando Jesus, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não precisa provar nada, Ele já provou o seu amor por você e por mim. Eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas dizendo: por que Deus está fazendo isso? Tem muita gente olhando para Deus e jogando a culpa em Deus. Eu olho para essa viúva
E eu vejo até muitos crentes. A viúva diz assim: você veio aqui para jogar minha culpa, você veio aqui para trazer destruição, você veio aqui para matar meu filho. Esse não é o coração de Deus. Deus criou esse mundo, e Deus ama cada pessoa. Deus criou esse mundo perfeito. Eu pergunto para você: quem que tem destruído essa terra? Não é o homem? Desde os nossos pais no jardim do Éden, quem que escolheu a morte? Foi Deus ou foi o homem? Deus disse para Adão e Eva: não vá por esse caminho, porque se você seguir esse caminho, vocês vão morrer. Quem que escolheu comer do fruto da morte? Quem que escolheu comer do fruto do pecado e morrer? Foi o homem, foram nossos pais. Quem que está destruindo essa natureza perfeita? Quem que está criando esses vírus e essas bactérias? São os homens. Pastor, o senhor está se contradizendo. O senhor não disse que esse Covid é uma trombeta de Deus? É claro que é. É claro que é uma trombeta de Deus. Então qual que é o caminho? O caminho é muito simples. No meio de todo esse sofrimento, o que você tem aprendido? O que a tua família tem aprendido? Essa viúva, ela aprendeu com a dor. No meio do sofrimento, ela obedeceu e creu. Ela entregou tudo. Ela entregou tudo primeiro nas mãos de Deus. Segundo, essa mulher diz: eu agora creio que a palavra de Deus é a verdade. Deixa eu te dizer, o que mais tem que acontecer na tua vida para você acreditar que a palavra de Deus é a verdade? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que mais o Brasil, o que mais nós, o que mais Andradina tem que sofrer para que as pessoas possam obedecer e crer na palavra de Deus? Essa palavra é para você e para mim. Eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa. Eu me olho no espelho todo dia. E eu nunca parei para pensar tanto na vida como nesses dias. Todo dia eu tenho sepultado pessoas. Eu me despedi de amigos que eu amava demais. E eu paro e penso todo dia: Deus, eu só tenho o Senhor. Deus, se o Senhor não multiplicar a farinha e o azeite, se o Senhor não estiver na minha casa, eu não aguento. Então eu queria que em meio a tudo isso, eu e você pudéssemos nos tornar pessoas melhores e buscar a Deus com toda a força da nossa vida. Vamos orar. Queria chamar o pessoal do louvor. Jesus ama você, meu filho. Jesus ama você, minha filha. E eu não estou pregando para condenar você. O propósito de Deus na sua vida e na minha vida é salvar, é trazer ressurreição e vida. Então aonde você está, por favor, curve a sua fronte. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Senhor, assim como essa viúva, assim como essa mulher, nós queremos abrir a porta da nossa casa. Nós queremos abrir a porta do nosso coração. Senhor, essa viúva levou Elias, ela levou a profecia para a casa dela. Que essa noite nós possamos abrir a porta do nosso coração e da nossa vida para receber a palavra, para receber a profecia. Como essa mulher disse: eu agora creio
Meu Pai, manda embora todo espírito de incredulidade, quebra o poder da mentira, mas que hoje o poder da ressurreição, como Elias ressuscitou o filho dessa viúva, eu declaro sobre a tua vida o poder da ressurreição. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei qual área da tua vida você precisa de um milagre, mas o Jesus de 2000 anos atrás, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu quero declarar o poder da ressurreição, o milagre de Deus na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, onde você estiver clamando agora, que o Deus de Elias, onde está o Deus de Elias? Que o Deus de Elias te toque, que o poder da ressurreição te alcance. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Nós vamos cantar, e eu queria que você que está aí agora, que está nos assistindo ou que vai nos assistir, nós vamos colocar na tela uma maneira de você poder nos ajudar. Sabe, a igreja local, o templo, as paredes de tijolos, nós estamos com as portas fechadas, mas nós temos projetos, nós temos pessoas, e nós não queremos parar de cumprir o propósito e o projeto que Deus colocou na nossa mão. Como essa viúva entregou tudo para Deus, eu queria que você agora, aí onde você está, que você preparasse a sua oferta, o seu dízimo. Se você quiser, durante a semana, o Guilherme está aqui na secretaria da igreja, em horário comercial, você pode passar e deixar. Se você, nós temos o Pix também aí, nós temos o número da conta da igreja que vai aparecer aí no rodapé do seu vídeo. Eu queria, por favor, Senhor, nós estamos terminando mais uma semana, e eu sei que os meus irmãos que trabalham nas empresas, nos comércios, os profissionais liberais, vendedores, vendedoras, professores, tantas pessoas, Senhor. Senhor, nós nunca dependemos tanto de uma multiplicação como nesses dias que nós estamos vivendo. Que o Deus que multiplicou a farinha e o azeite toque agora na sua vida, na sua casa e nas suas finanças. Se você crer, eu quero que você receba essa palavra. O Deus da multiplicação está entrando com provisão agora. Enquanto não passar essa crise, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. O Deus que multiplicou o pão, o peixe, a farinha e o azeite é o Deus que está entrando com multiplicação. Você não vai atrasar os seus compromissos, você não vai atrasar. Deus vai te abrir uma porta. Eu estou profetizando provisão na tua vida. Senhor, recebe os dízimos, as ofertas, porque nós entregamos crendo, nós entregamos confiando no Deus de Elias. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Na próxima semana nós continuamos ainda com o nosso lockdown ainda, nossos cultos online, e nós vamos estar juntos no próximo sábado às 19 horas. Eu vou estar aqui com o pessoal gravando ao vivo, e eu quero que você participe conosco. Deus te abençoe. Vamos cantar e vamos terminar. Um beijo para você. Obrigado pela tua audiência, obrigado por você estar com a gente até agora. Ouça essa canção e que você tenha um fim de semana abençoado, em nome de Jesus.